Depois de nadar por mares tranquilos no início da temporada, de ganhar o Carioca de forma invicta com uma defesa intransponível, o Flamengo vive agora um momento conturbado. Há uma evidente queda de rendimento, o time perdeu 2 seguidas e a torcida está bem chateada nas redes sociais. No vídeo de hoje eu quero refletir com vocês sobre os motivos que teriam levado o clube a estar passando por esse momento de contestação. Vou falar sobre alguns aspectos táticos, obviamente, e outros nem tão táticos assim. Onde é que o Flamengo errou nessa temporada? Onde é que o Flamengo está errando? É depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir aqui para o conteúdo, eu quero lembrar vocês que esse vídeo é um oferecimento do curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre futebol, quer aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre esse esporte, os Sistemas Táticos é uma ótima opção. Nesse curso você vai conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses sistemas que permeiam aí o mundo do futebol, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-4-1 e por aí vai. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre todos esses sistemas aí, entender as suas vantagens, o que ele traz de benefício para uma equipe e também quais são as vulnerabilidades. Recomendo demais, o preço está muito barato, o custo-benefício de todos os cursos do Laboratório de Futebol são excelentes, eu recomendo muito. Então, o link está aqui na descrição, não perde tempo. Também pedindo, obviamente, para vocês deixarem um like no vídeo, que é sempre muito importante. Deixa o like agora, se você deixar para o final do vídeo, você se esquece. Se inscreve no canal também, que ajuda bastante aqui no crescimento do nosso trabalho. Bom, gente, eu me peguei pensando sobre esse momento conturbado que o Flamengo está passando e quando eu vi eu estava meio que fazendo uma listinha na minha cabeça e falei, bom, vou levar essa listinha para o papel, vou organizar essas ideias e vou levar isso para um vídeo do canal falando de tática. Antes da gente começar aqui a elencar esses possíveis erros do Flamengo em 2024, é importante dizer também o seguinte: Rafa, você está sendo engenheiro de obra pronta. Bom, primeiro, muitos desses aspectos que eu vou abordar aqui eu já falo nos vídeos. Eu fui, por exemplo, um dos primeiros a apontar a dificuldade do Flamengo quando o adversário sobe o bloco, a dificuldade do Flamengo a sair por baixo. Por exemplo, esse ano, contra o Fluminense, quando o Flamengo ganhou de 2-0, ninguém falou sobre isso e eu levantei essa bola porque quando ganha nem sempre está tudo certo e quando perde nem sempre está tudo errado. Isso é importante dizer. Então, não estou sendo engenheiro de obra pronta e também, isso aqui não é uma caça às bruxas, tá? Isso aqui é uma reflexão, um debate, onde eu estou levantando alguns pontos aqui. Isso não quer dizer que o trabalho do Tite é um lixo, que o Flamengo é terra arrasada e que tem que zerar tudo, começar tudo do zero e começar tudo de novo. Não é nada disso, tá? Então, só para deixar bem claro. Bom, vamos lá. O primeiro item aí da nossa listinha é priorizar o Campeonato Carioca. Esse senhor aí que vocês estão vendo na foto, o senhor Rodolfo Landim, né? Ele estava passando por um momento de muita pressão depois de um 23 zerado. O ano de 2023 do Flamengo foi uma grande decepção, chegou até na final da Copa do Brasil, mas acabou perdendo. Então, para não continuar passando tanta vergonha, para aliviar um pouquinho a pressão, Landim e a diretoria do Flamengo decidiram que era importante priorizar o Carioca. E tudo bem, dá para entender por quê. Porque perder é pior ainda. Você imagina o Flamengo, que já está vivendo um caldeirão, depois de perder 2 partidas seguidas agora, para Bolívar na altitude e para Botafogo, imagina se tivesse perdido o Carioca. Então, foi um mal necessário essa priorização do Campeonato Carioca. Eu entendo isso. A gente precisa contextualizar. Só que isso está cobrando um preço. Um deles, por exemplo, é o Tite ter feito poucos testes. Ele testou pouca coisa em termos táticos, em termos de peça. Dava para ter testado muito mais alternativa para o time. Então agora, quando ele precisa, por causa de contusão, por causa de expulsão, por causa de poupar jogadores, ele precisa ter alternativas, ele está se vendo fazendo testes que ele fez muito pouco durante o Carioca, ou até não fez, como por exemplo o tal do 5-3-2 lá contra o Bolívar. E isso já leva a gente para o segundo item aí da nossa listinha, que é um possível desgaste físico. A gente não sabe se o time de fato está tendo uma queda física real. A gente tem que levar em consideração que houve um contexto aí bem específico de jogo na altitude, um calendário bem pesado. A semana, né, essa última semana foi muito pesada, então não dá para a gente já cravar, mas está passando uma impressão de que o time possa estar vivendo uma
possível queda física. E isso, para mim, também está relacionado com o Campeonato Carioca, porque talvez o planejamento tenha sido feito para chegar muito forte fisicamente já no Carioca. Talvez uma queda agora nesse momento para depois subir de novo e acabar de subir de vez no final da temporada. Eu não sou da área, então fico um pouco desconfortável para falar, não tenho assim muita propriedade para falar, mas é algo que eu vejo muita gente falando, muita gente que entende do assunto e chama um pouco a atenção da gente vendo os jogos, né, a gente olhando para os jogos, o fato do Flamengo parecendo estar bem cansado na reta final dos jogos. Bom, dito isso, a gente vai para o nosso terceiro item, que é o seguinte: a lacuna no elenco. Existe uma lacuna lateral direita. O Flamengo que tem 2 laterais direitos, Varela e Wesley, mas o garoto passou por um momento bastante conturbado na reta final do ano passado, perdeu a posição. Esse ano, um momento mais conturbado ainda, com lesões, com problemas extracampo. E na minha visão, o Wesley, apesar de ter potencial, tem também muitos defeitos e é um jogador que precisa ser trabalhado. Então ele teria que ser um terceiro reserva, um cara para estar ali numa emergência. Tem que estar no grupo, tem que estar ali no dia a dia, tem que estar trabalhando, mas ele ser o segundo reserva, o reserva imediato do Varela, é um tanto quanto arriscado. Se for pegar o jogo contra o Botafogo agora, ele foi quase que uma solução. O Tite bota ele e o Gerson para tentar solucionar ali e chegar ao empate. É muito para o garoto. Na minha visão, o mundo ideal seria o Flamengo ter um lateral direito de peso, muito bom, e investir no lateral direito de mais peso, até para de repente o Varela ser o reserva. Olha como é que seria bom ter o Varela como segundo reserva. O Varela que vem fazendo uma temporada boa, que defende muito bem, né? Eu acho ele um bom jogador, mas não seria melhor ainda se o Flamengo tivesse um lateral direito de peso, um cara assim muito bom mesmo, para ter o Varela como esse reserva e o Wesley ser um cara de uma emergência? Então eu acho que o Flamengo de fato peca em não ter um lateral direito de mais peso, um cara como um Danilo, como, sei lá, um Montiel. Muito se fala no Montiel, não sei se ele é o cara ideal, mas falando assim de caras desse patamar, né? Então, de fato, acho que isso é uma falha. Vamos agora para o nosso próximo item. A gente já vai começar a entrar aqui em aspectos mais específicos e que tem muito a ver com a minha visão, tá? E, de novo, convido vocês a comentarem aqui para darem a opinião de vocês. Bom, vamos falar agora sobre a baixa minutagem para Ortiz e Vinha, sobretudo para o zagueiro. A gente sabe que o Tite é um cara que toma muito cuidado com essa questão de gestão de elenco. Ele leva até o último grau essa questão da meritocracia. Mas, na minha visão, acho que ele exagera um pouquinho. O Ortiz chegou a peso de ouro, é um cara que está num nível muito alto de futebol, é um cara que pode entregar o mesmo nível do Fabrício Bruno, defendendo em um nível mais alto com bola. Então, já estava na hora de testar um pouquinho mais o Ortiz. O Fabrício é um ótimo jogador, eu não tenho nada contra o Fabrício. O Fabrício não comete falhas graves. O Fabrício é um bom jogador, foi convocado. Tenho nada para falar do Fabrício, mas o Ortiz é melhor, especialmente com bola. E o Flamengo tem um problema na saída de bola. Então o Ortiz poderia ser um cara para melhorar essa saída de bola, resolver esse problema. E o Tite está demorando a dar mais minutagem para ele. O Vinha, para mim, é a mesma coisa. Também muito mais capacidade de construir, de fazer passes mais difíceis, especialmente em primeira fase de construção. Poderia estar contribuindo bastante para essa saída de bola bem falha que o Flamengo tem. E o Tite está relutando em colocá-lo, mantém o Ayrton. De novo, nada contra o Ayrton também, um jogador que tem muitas qualidades, finaliza, vai ao ataque, corre bem para trás, jogador muito voluntarioso, de muita capacidade física, se entrega, mas, na minha visão, o Vinha mais jogadores. Esses 2 jogadores, Vinha e Ortiz, vieram a peso de ouro, foram contratados, estão sendo pouco utilizados. E aí isso já nos leva para o próximo item aí, que é a questão da dificuldade do Flamengo quando o adversário sobe o bloco. Já vem acontecendo há um tempo. Dificuldade de sair jogando. E o Tite não está conseguindo superar isso. Isso também passa pelas peças, pela escolha das peças. Com certeza Vinha e Ortiz trariam um upgrade muito grande aí. Tem também outras possibilidades, outras soluções. Né? O Flamengo precisa gerar melhores dinâmicas, trabalhar melhor essas linhas de passe, como abrir linha de passe, como manipular uma movimentação dos adversários, arrastar para fixar, libertar espaço. Existe uma série de mecanismos que você faz hoje em dia para poder usar o movimento do adversário para poder gerar espaço, para poder gerar linha de passe. Então, precisa trabalhar isso um pouquinho melhor. Você tem jogadores como o Gerson, por exemplo, que pode ser um baita de um pivô, se usar ele como pivô. Você tem um jogador como o De La Cruz, que pode baixar para conduzir. Então, tem uma série de alternativas, inclusive tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, o Tite precisa olhar para isso, se debruçar sobre isso, e eu acho que esse é um dos pecados, um dos erros do Tite, um pouco
que dá de ombros para isso. Ele foi até perguntado recentemente sobre a questão da bola longa. Ele falou, não, mas a gente usa para atrair o adversário, a gente atrai o adversário, depois usa as costas dele, passou o pano para ele mesmo. Porque muitas vezes a bola longa é usada sem o adversário ter subido o bloco, sem haver um espaço em lugar nenhum, sem haver nenhum tipo de vantagem aparente. Eu já me debrucei bastante sobre esse tema, então eu estou bem tranquilo para falar. Porque, para mim, essa resposta que o Tite deu, por exemplo, na coletiva, assim, foi assim, uma passação de pano para ele mesmo, foi uma ladainha, assim. Não é nada disso, tá? De vez em quando, sim, faz sentido. O adversário sobe o bloco, você joga nas costas, você joga para o Bruno Henrique dar uma casquinha, você joga para o Pedro, mas tem muitas situações em que o time simplesmente dá um chutão pro nada e sem nenhuma regra de ação mais estabelecida. Também tem que melhorar a disputa de primeira bola, de segunda bola. Melhorou contra o Palmeiras, mas contra o Atlético Goianiense foi horrível. Então, isso é algo que o Flamengo precisa olhar e isso, para mim, também é um dos erros aí do Tite. O próximo item que eu quero abordar com vocês é o fato do Flamengo ser um time que acelera demais as jogadas sem a possibilidade de se defender com bola. Então, acelerar não é o problema. O problema é que o Flamengo hoje é uma equipe que acelera demais, acelera todas. A gente vê pouco o time em ataque posicional, rodando a posse com calma, esperando o melhor momento, construindo com bastante paciência, fazendo o time adversário correr atrás da bola, cansando o time adversário. Será que essa forma do Flamengo jogar, um bloco tão alto, acelerando sempre todas as jogadas, não está desgastando demais o time? Será que isso não tem sido um fator que acabe obrigando o Tite, a comissão, a optarem por poupar? Será que o time não está chegando cansado ao final das partidas por conta dessa intensidade tão alta, essa rotação tão alta? Será que não vale a pena ter essa opção de vez em quando rodar a posse de bola? Se a gente for lembrar do trabalho do Sampaoli, era o contrário. O Flamengo nunca acelerava, era proibido de contra-atacar. Isso era ruim, porque às vezes o espaço estava ali, o time não contra-atacava. Eu acho que hoje o trabalho do Tite a gente vê um pouquinho do inverso, né? A gente vê o time acelerar, e isso é legal sim, porque o Flamengo muitas vezes acaba pegando os adversários desprevenidos antes deles se organizarem. Mas o time tem que ter também a possibilidade de rodar a posse com calma, até para poder fazer o famoso defender com bola. O próximo ponto que eu quero levantar é a questão da dependência, eu botei entre aspas aí, do bloco alto. Por quê? O bloco alto é muito efetivo, de fato ele funciona muito bem e encaixa e faz com que o Flamengo roube muita bola no campo de ataque, e isso acaba gerando finalizações, situações de perigo, grandes chances e eventualmente até gols. Mas se esse bloco alto eventualmente não encaixa, ou se o Flamengo está num contexto que é mais difícil subir um bloco, como na altitude, ou enfim, em algum contexto que é mais complicado subir o bloco, o Flamengo perde muito do seu volume de jogo, justamente porque tem dificuldade de construir desde lá de trás. Então o Flamengo está dependente de roubar a bola no campo de ataque e machucar o adversário dessa forma. Então precisa depender menos desse bloco alto. Agora eu vou falar aqui sobre alguns jogadores individualmente, sobre algumas escolhas que o Tite fez e que eu discordo. E aí isso está muito no âmbito pessoal, tá? Eu sou um cara que olho muito para essa escala individual do jogo, já comentei aqui com vocês algumas vezes. Indicadores de desempenho é algo que eu me debrucei bastante já, então me sinto bem confortável para falar. É óbvio que eu não quero entender mais de bola do que o Tite, mas só que eu me permito ter uma visão um pouco diferente da do Tite em relação a alguns atletas, a utilização deles, né? Então quero dividir isso com vocês aqui, começando pelo Matheus Gonçalves. O Tite usou o Matheus como um meia centralizado. O Matheus foi um desses jogadores que teve baixa minutagem, mas a gente sabe também que a gente não está lá no dia a dia, de repente não está treinando tão bem, né? A gente às vezes fica só com o recorte dos jogos, mas talvez nos treinos ele não esteja desempenhando tão bem. Mas enfim, falando sobre essa utilização dele como um meia mais centralizado, né? A gente sabe que ele pode fazer isso, ele tem capacidade de fazer. Mas o forte do Matheus é trazer essa bola de fora para dentro. Talvez o principal indicador do desempenho do Matheus Gonçalves seja o arraste, essa capacidade de vir arrastando, conduzindo a bola muito próximo do pé, mudança de direção muito rápida, ele vai driblando, e aí ele vai gerando espaço, vai gerando situações de gol, vai criando chances. Na medida que ele driblou 1-2, ele vai abrindo espaço para o time, mas ele tem que partir daquela zona menos povoada do campo, que é o corredor lateral, para trazer essa bola para dentro, para poder gerar esse espaço. Quando ele já está em corredor central, ele não tem espaço para fazer esse arraste. Aí o jogo dele perde muito, bastante mesmo, tá? Então, isso para mim é uma crítica pontual. Ela está numa escala de importância muito menor do que várias outras que eu falei aí antes. Mas eu quis levantar esse ponto porque eu acho que é um ponto de um debate interessante. Eu vejo muita gente também falando sobre isso nas redes sociais e acho que era relevante falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar agora sobre outro jogador, que é o Gerson, e a sua não utilização como um ponta. O Tite, no começo do ano, quis promover uma junção de Gerson, Pulgar, Arrascaeta
e De La Cruz juntos. Um time muito talentoso, um meio campo de muito talento. E com isso ele promoveu a ida do De La Cruz para corredor lateral, para fazer um falso ponta, um ponta que vai flutuar, um ponta meia. Legal, nada contra. O De La Cruz já jogou assim e pode desempenhar isso bem. A minha questão é, o Gerson pode desempenhar ainda melhor do que o De La Cruz. Por quê? Já expliquei antes, mas posso explicar de novo sem problema. O Gerson é um cara que vai bem em espaço de força e em espaço de habilidade. O que eu quero dizer com isso? Ele consegue desempenhar melhor como um ponta de força do que o De La Cruz, atacando espaço, sustentando o duelo em força. Ele tem mais um contra um do que o De La Cruz, contra um de força do que o De La Cruz. Ele consegue desempenhar melhor quando precisar de um ponta mais ponta. Ele não é um ponta como o Bruno Henrique, um ponta raiz, vamos dizer assim, como o Bruno Henrique de tapa longo, mas ele consegue desempenhar esse jogo de força que é necessário muitas vezes para um ponta melhor do que o De La Cruz. O De La Cruz seria um ponta muito leve, que seria muito mais um ponta meia. Então, eu acho que o Gerson seria muito mais completo jogando por ali, porque ele pode desempenhar o jogo de associação, de trazer a bola para dentro, se associar, jogar curto, como o De La Cruz faz, tabelar, finalizar, mas ele também entrega esse jogo de força. Então, para mim é um erro o Tite não estar testando mais o Gerson na ponta direita. Ele usou o Gerson no passado na ponta direita, o jogador foi bem, deu uma resposta boa, mas esse ano o Tite não está utilizando. Ele até ameaçou utilizar agora um jogo contra o Botafogo, aí o Arrasca sai de campo logo depois, o Tite entra com o Lohan, e aí abre o Lohan, bota o Gerson para corredor central. Vamos ver se ele está pensando nisso. No meu time ideal hoje do Flamengo, o Gerson é o ponta direita, e aí você pode juntar Pulgar, Arrasca, De La Cruz e Gerson, mas com o Gerson nessa ponta aí, tá? E para fechar a tampa, vou falar de algo que não tem mais acontecido, mas não tem mais acontecido por uma circunstância muito especial. O Cebolinha se machucou e o Bruno Henrique parou de ser utilizado como ponta direita. Depois que o Cebolinha se lesionou, o BH foi deslocado lá para onde ele fica mais confortável, na ponta esquerda. O Tite, que muitas vezes pensa em opções para o Luiz Araújo, colocou o BH ali na ponta direita. E isso é uma das coisas que me irrita mais no trabalho do Tite até hoje. Isso talvez seja a única coisa que me deixa de fato irritado, estressado, que eu olho e falo, meu Deus do céu, por que ele faz isso? Pelo amor de Deus, Adenor, esquece essa ideia do BH na ponta direita, porque ele é um jogador comum jogando ali. Ele já perfila o corpo, quando ele recebe a bola, já para dentro. Não tem a menor possibilidade dele pensar em dar um tapa profundo e fazer uma jogada de profundidade. Ele não consegue, não se sente confortável. Pelo amor de Deus, Tite, tá? Esquece essa ideia. Se inscreve no canal, deixa o like e considere a possibilidade de virar membro. Clica aqui em Seja Membro, vai pagar merreca, vai ter benefícios muito legais em troca. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui!